Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Pessoal, muito boa noite. Eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a todos vocês que estão acompanhando conosco. Mais uma transmissão ao vivo do GuiaCast direto para o LinkedIn, YouTube e Facebook. Hoje o nosso bate-papo vai ser gestão de pátio e transporte, localização de alta precisão para a indústria e logística. Hoje recebemos no GuiaCast a Adalci Rigg, que é sócia proprietária na LogPix. A Adalci, ela tem formação em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e é mestre em educação tecnológica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica. Atuou como professora de pós-graduação na Fundação Lucas Machado e no Centro Universitário Newton Paiva. É consultora e analista de RH de pessoas, membro do Comitê de Pesquisa e Educação, além de cofundadora e diretora de Relacionamento Institucional na LogPix. Então, sem mais, eu gostaria de trazer aqui para o palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, que é a Adalci Rigg. Adalci, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Eu que agradeço, Rod. Bom demais estar aqui com você, bom demais estar com o pessoal. Eu espero poder contribuir um pouco com as pessoas que estão querendo aprender mais, né, sobre logística e inovação. Nosso bate-papo, localização de alta precisão para a indústria e logística. Porém, Adalci, antes da gente entrar no nosso tema principal, eu gostaria de falar um pouquinho sobre você, para que todos aqui que acompanham a gente conheçam um pouco mais sobre o nosso entrevistado. Você se formou em psicologia, como eu falei no início, porém antes disso você já havia feito 4 cursos de programação: Basic, COBOL, Lotus e WordStar. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho do início da sua carreira profissional de psicologia à tecnologia. Como é que foi esse início para você? É meio louco, Rod. Eu comecei esses cursos, eu fiz com 10 anos, cara. Então, assim, na época, em 1900 e abobrinha, né, 980 e poucos, 86, eu tirei meu primeiro curso, me apaixonei por inovação, apaixonei por tecnologia, mas eu acabei fazendo um curso de psicologia porque eu queria entender a cabeça das pessoas, sabe? Mas nunca perdi a paixão e acabei voltando agora com a LogPix e antes disso com o meu mestrado, né? E acabamos trabalhando com logística, inovação, tecnologia e logística. Acabei juntando as 3 coisas. Falando um pouquinho, inclusive, da LogPix, né? A gente falou no início que é uma empresa de otimização em supply chain. Inclusive, vocês foram premiados pela Startup Brasil de Inovação Tecnológica Nacional. Gostaria que você pudesse trazer para a gente, fazer um overview dos produtos, dos serviços, o que faz parte do portfólio que a empresa oferece. A gente começou com o Revolog, que é um produto para gestão de pátio logístico, então ele controla a carga e descarga dos veículos nas plantas. E isso foi o primeiro produto da gente em 2015. O ano passado a gente começou a usar a mesma tecnologia, que é a internet das coisas, para trabalhar também com prevenção de acidente. Então a gente desenvolveu o Aura, onde a gente evita atropelamentos e colisões. E também o Smarter, que é para melhorar o desempenho e a produtividade dentro do estoque. Então, hoje nós temos 3 produtos, todos usando a mesma tecnologia de internet das coisas. Acho que muito se fala de IoT, mas eu acho que poucas pessoas entendem o que isso significa. Acho que é bem interessante a gente falar um pouquinho sobre isso e entender como que funciona. Antes da gente entrar no nosso tema, né, eu fiquei na dúvida em relação ao seu papel de diretora de relacionamento institucional, né, que é o que está no LinkedIn, frente às atividades que você faz na empresa. O que uma diretora de relacionamento institucional faz? O que faz parte do seu escopo de trabalho como executiva na empresa? Rod, isso é mais um título, sabe? Quando você é fundador da empresa, você faz o que precisa fazer. Você tem que lavar vasilha, você lava vasilha. Você tem que limpar o chão, você limpa o chão. Você tem que atender o marketing, você atende o marketing. Você tem que atender o recurso humano, você está lá no recursos humanos, entendeu? A ideia de colocar o título de diretora de relacionamento institucional foi só para resumir o que eu fazia o intercâmbio para fora, sabe? Era eu que relacionava com o cliente e eu que relacionava com o fornecedor. Então, era um título que fazia sentido, mas não me define. Eu faço o que precisa fazer hoje na empresa.
Falando um pouquinho do nosso tema, né, localização de alta precisão, a LogPix ela nasceu em 2014, trazendo soluções logísticas em termos de inovação, eficiência, sustentabilidade. Gostaria que vocês pudessem falar para a gente de onde que surgiu essa ideia de criar uma startup com foco em aumentar a produtividade nas organizações. Qual foi aí o gargalo que vocês identificaram que a LogPix, através das suas soluções, ela supre? Foi em 2013, se não me engano, a gente fez um projeto na empresa antiga que a gente tinha, que era uma consultoria. A gente fez um projeto para a Supermix. E a gente otimizou tanto o carregamento quanto o descarregamento daqueles caminhões concreteiros, sabe? Aquelas betoneiras. E a gente conseguiu gerar um ROI muito legal para eles com o software. E percebemos que as grandes empresas elas estavam lentas na adoção de tecnologia na área de logística. E na mesma época também teve uma crise no mercado. A gente começou a perder cliente, porque quando o mercado entra em queda, você não contrata consultoria. E a gente viu que a gente precisava desenvolver um produto. Então, a gente saiu dessa empresa antiga e, como a gente já tinha percebido esse potencial em logística, a gente decidiu que ia fazer um produto para logística, de tecnologia. Em 2015, a Dilma soltou a lei do caminhoneiro e lá tinha um tempo máximo de carga e descarga de veículo, que era 5 horas. E os clientes estavam assim, as grandes empresas estavam se perguntando o que elas podiam fazer para melhorar a performance. E aí surgiu o Revolog. Foi essa a motivação. Excelente, é sempre bom ver uma dor no mercado e você trazer uma solução. Eu conversando com esse pessoal aí de startups, eu falei, por que eu não criei uma startup também? Perdi a oportunidade. Perdeu não. Tô tentando identificar o que falta da minha parte também para poder identificar algo que tá faltando aí no mercado para poder eu vir com essa ideia, mas é difícil. Rod, tem muita coisa para melhorar, tem muito potencial de mudança ainda. Eu acredito que os próximos 10 anos ainda vai mudar muito, muito. A logística vai dar um salto quântico, sabe? Porque as tecnologias estão mudando, o pessoal está falando de carro voador, imagina. O pessoal estava indo para o espaço essa semana, né? Então, o Uber vai trabalhar com um helicóptero, imagina, vai mudar muito, muito rápido. Então, tem muito mercado, sabe? Quem quer fazer uma coisa nova, quem está querendo mudar, quem está querendo fazer uma startup, tem mercado, tem potencial. Fazendo o caminho direitinho, tem chance. Localização das coisas na era da internet das coisas. Tá aí, LogPix. Acho que deu para entender bastante o que faz parte desse portfólio, né? A gente falou, inclusive, através que você falou no início, né, que a LogPix ela oferece diferentes serviços. Você falou do Revolog, que faz a gestão de pátio, da Aura, que evita acidentes ligados a içamento e atropelamento por empilhadeira, e do Smarter, que acaba ali com o movimento de ter que bater código, né? Você poderia falar pra gente um pouquinho de cada solução, para que a gente conheça quais são essas soluções que vocês oferecem através desse modelo que faz toda a otimização de um armazém? O Revolog, ele faz a gestão de pátio. Então, imagina, você tem o TMS, que ele trabalha da porta da empresa para fora. Ele acompanha o caminhão nas entregas, né, no percurso dele lá fora. Você tem o WMS, que olha dentro do estoque. Mas esse pedaço entre a entrada da porta da empresa até a doca, né, até para dentro do estoque, ele fica meio órfão de software. E o que a gente fez, o YMS, é um conceito de software que ele trata exatamente desse espaço. Carregar e descarregar pode parecer simples para quem não conhece, falar de carga e descarga, né? Não é só colocar caixa para dentro e tirar caixa para fora. Tem um processo, então muitas vezes você tem conferência, você tem armazenamento, você tem que organizar o que entra, como entra, fazer o picking, que é a pré-separação. Então tudo isso o Revolog ele gerencia, ele gera indicadores de performance e tempo, de forma bem automática, né? O Aura é um sensor que a gente coloca na pessoa e um equipamento que coloca na empilhadeira, no fora de estrada, no harvest e tal. Quando chega numa distância de risco, ele dá o alerta tanto para o operador de empilhadeira quanto para a pessoa, diferente da luz que o pessoal geralmente projeta no chão. Aquela luz, ela joga a responsabilidade do acidente no pedestre. O pedestre tem que ver a luz e evitar o acidente. Quando você coloca o equipamento nos dois lugares, você divide a responsabilidade. Você tem 2 vezes menos chance do acidente acontecer. No caso do Smarter, a gente usou essa tecnologia de rastreamento de caminhão de precisão para o estoque. E aí eu consigo saber com precisão qual pallet, qual bombona, qual sacaria foi movimentada, de onde para onde, e dou baixa ou entrada automática no estoque. Seu estoque fica lindo, 100% em tempo real. Você vê o que está acontecendo na hora que está acontecendo. E sem falha, sem erro, sem necessidade de fazer auditoria, e sua necessidade de inventariado cai muito, né? Vocês têm se falando de tecnologia, precisão de localização que vocês conseguem por utilizar a tecnologia que, se eu não me engano, é UWB,
Eu gostaria que você pudesse falar para a gente o que seria essa tecnologia, né, o WP, e como que ela é utilizada nas soluções da LogPix. É uma sopa de letrinha, né, gente? É GPS, o WB, IoT, mas esse mundo da tecnologia é assim mesmo. Olha, o WB é o Ultra Wideband, é uma tecnologia de rádio, frequência, mas ela é numa frequência mais alta, né, ultra. E ela consegue, diferente do Bluetooth, né, o Bluetooth é uma tecnologia de comunicação. Ela conecta dispositivos, computador com rádio, seu carro com o seu celular, mas ela não foi feita para falar distâncias. E o pessoal tem usado o Bluetooth para falar distâncias, mas não funciona direito. Você consegue falar se o sinal está bom e se ele está limpo. O WB não, ele foi feito para falar a distância. Então, ele dá precisão de 30 centímetros. Isso é muito legal. Empresas como a Apple e a Samsung já estão embarcando essa tecnologia no celular. Então, ela é uma tendência de mercado forte. Hoje, ela ainda tem um preço um pouco mais alto quando comparado com o Bluetooth, que já popularizou, mas ela vai baixar. Por quê? Porque ela vai popularizar, é um caminho. Agora eu sei o que significa, o WB, Ultra Wideband, fornece a precisão aí, fala muito melhor que Bluetooth e GPS, e mais indicado principalmente quando se fala de evitar acidentes, de precisão no armazém e assim por diante. E se falando de armazém, a empresa que ela tiver interesse nesse serviço da LogPix, como é que funciona essa etapa de aquisição do produto? Geralmente ela entra em contato com a gente, né? A gente tem uma equipe de consultores e especialistas que vão entender a sua necessidade, a te auxiliar na cotação, aí a gente vai desenhar a solução com vocês, geralmente passa também pela área de TI, sempre a área de TI dá um endosso, né? A área de TI, ela avalia e sempre fala que é positivo, porque usa pouco, né, dos recursos de TI, e aí no final a gente faz a proposta e é contratada e vamos embora, estamos juntos. Como é que foi o início, frente a esse processo da empresa LogPix? Foi financiamento próprio, bootstrapping? Vocês tiveram sponsors ali ou investidores? Como é que tem funcionado para vocês aí nesse início de processo e como que está hoje, né, depois de 2014 para cá, praticamente aí depois de 6 anos? Então, o início foi a gente, quebramos cofrinho de filho, pegamos as aposentadorias, tipo assim, cara, se você tem uma ideia e você acredita nela, você tem que ser o primeiro a apostar. Como é que você quer que outra pessoa coloque dinheiro em você se você mesmo não está acreditando naquilo que você está ofertando? Então, a gente rapou o cofrinho, acabou com a economia, pegamos as previdências privadas da família inteira, juntou e colocou lá, ainda teve assim, a ajuda de alguns familiares ainda, pedi empréstimo do meu pai, irmão do meu marido, né, e fomos embora. Depois de um tempo a gente colocou um financiamento, a gente colocou um sócio investidor, que é a Fundepar, que é da Fundep, que é da UFMG. É como se a nossa universidade acreditasse na gente e estivesse nos ajudando também. E hoje a gente está fazendo um deck, né, para a próxima rodada. Esse investimento foi seed, agora é um pré-série A, né, a gente pode falar assim. E a gente vai criar slots de investimento também para estar buscando a próxima rodada. A Fundepar vai estar com a gente nessa próxima rodada, eles já declararam o interesse, né, e eles estão liderando, digamos assim. Então, para captação, está em momento de captação. Em relação à integração, a ferramenta ela tem integração com outros softwares? A gente inclusive falou para armazém, WMS, TMS, existe esse tipo de possibilidade? É algo separado? Como é que funciona esse processo? Então, o Revolog, ele funciona integrado com SAP ou não, né? Nossos clientes todos usam SAP hoje, então ele funciona geralmente integrado. Mas eu tenho cliente que usa isolado também, é possível. O Aura, ele não integra, ele é de alerta e relatório. É bem simples, não tem uma necessidade de integração. O Smart, ele trabalha integrado com o WMS, ele chama Smarter W, né? É o seu WMS mais inteligente, essa é a nossa proposta. Mais automático e mais inteligente. Vocês têm algum case de sucesso interessante para compartilhar referente ao uso da ferramenta, né? Principalmente essa que a gente falou, né, de evitar acidentes, assim por diante. Acho que isso faz toda a diferença, principalmente no ambiente de armazém, de sem disposição, onde a gente sabe que acidentes ali pode custar uma vida. Como é que tem sido isso para vocês, associada principalmente a essa ferramenta, né, que evita acidentes dentro do armazém? Nossa, assim, o feedback dos clientes da gente tem sido lindo, né? A gente foi eu não posso falar o nome, infelizmente, mas a gente foi, às vezes, numa empresa, por exemplo, que tem uma situação onde tem muito pó na fábrica. E aí as pessoas, parece difícil de imaginar uma situação dessa, mas você não vê a empilhadeira chegando perto de você. E aí você tem um alerta de vibração, né, no seu corpo, te avisando, olha, tem uma situação aqui, tem uma empilhadeira perto, fica atento. É muito confortável para a pessoa que está usando, dá uma paz de espírito para trabalhar. E para o operador também, ninguém quer passar por uma situação dessa. Tem outras situações de floresta, onde
O carro só pode... Imagina uma harvest, ela descasca uma árvore. Sai fiapo, galho para todo lado. A distância que você tem que ter de um equipamento desse é 30 metros. Como que um funcionário dirigindo um carro, ele sabe se está a 10, 20 ou 30? Quando vê, será que eu estou a 30? Você fica sempre na dúvida. Então, tem um equipamento ali que está te alertando que, olha, já chegou nos 30, não chega mais perto não. Também dá um conforto para o funcionário. Ele trabalha com mais paz de espírito, sabe? Essa sensação que a gente tem quando a gente vai nos clientes, que o produto ele gera uma tranquilidade para os dois lados. Mais ainda para o empregador, né? Porque ninguém quer arriscar a vida de ninguém, a gente quer trabalhar em paz. Esse é do Aura. Uma dúvida, eu gosto sempre de perguntar isso, como é que vocês chegaram nesse nome? LogPix, log de logística, o Pix veio do quê? Como é que foi essa ideia de estar criando um nome que represente ali os produtos e os serviços que a empresa oferece? LogPix foi logística, né? Log de logística, é bem claro. E Pix, cara, é uma história bem interessante. Pix é a estrela que brilha mais forte numa constelação. Então, ela é o norte. Quando você vai buscar uma constelação no céu, você busca a estrela mais forte para falar assim, então eu estou olhando a constelação direitinho, essa aqui é Centauro, essa aqui é Cadeira de Barbeiro, né, Três Marias. Então é o norte para a logística. É isso que a gente tem buscado, sabe? Trazer uma experiência diferenciada na área de logística. Falando um pouquinho sobre o Revolog, principalmente levando em consideração, né, de pátio, estadia, redução de multas, produtividade de DOCA, quais são os números que geralmente vocês têm trabalhado referente a essa solução, referente ao percentual tanto de multa de estadia quanto de percentual também de produtividade de DOCA? O que vocês prometem ali em relação ao Revolog, frente à produtividade que vocês garantem, né, nesse modelo, não só a redução de multa, mas também a produtividade nas DOCAs e assim por diante? Sim, Rod, é bem legal, assim, os nossos clientes já estão usando o Revolog há mais de 5 anos. A gente praticamente não tem churn. Churn é quando o cliente sai, né, da base, ele entra e sai. Nesses anos todos, a gente teve um churn só, é bem lindo, o cliente fica bem apaixonado com o produto. Os ganhos, eles envolvem, por exemplo, a redução do tempo de permanência do veículo, né? Eu tenho caso de empresa que contratou a gente, reduziu de 12 para 4 horas. É muito lindo. E aí, quando você faz isso, você imagina, um caminhão que fica 12 horas para carregar, aquela transportadora está te cobrando 12 horas do funcionário, 12 horas do caminhão. Não tem jeito, isso está incluído no custo. O cara tem que ser remunerado por isso. Quando você cai para 3, o seu frete é renegociado. Então, esse valor que você pagaria para o caminhão ficar parado, você não paga mais. Fora o custo de estadia da lei do caminhoneiro que eu comentei com você. Cada hora, mais de 5 horas, ela gera um custo para você, ela onera o seu frete. Além disso, tem a produtividade DOCA. Como o GPS, geralmente os clientes tentam usar, a primeira experiência que eles fazem é tentar usar o GPS para controlar o tempo de pátio. O GPS não funciona bem, porque ele não dá precisão, ele confunde balança, portaria, o caminhão está dentro, o caminhão está fora, o caminhão está nadando no Oceano Atlântico, né? E aí, quando ele começa a controlar o tempo de DOCA, quando você começa a controlar o tempo de alguma coisa, naturalmente aumenta. E aí eu tenho um ganho de produtividade em DOCA de 114%. Nossa, é muita coisa, é muito significativo. Então o cliente entra, ele não sai, vê o benefício. Principalmente ele deve estar considerando, né, todo o benefício tangível, né, que ele tem, principalmente redução, né, a gente falou redução de multas e principalmente aumento de produtividade. Quem não gostaria de ter isso na sua operação e ser algo ali, né, de imediato, né, automaticamente quando você já começa a usar, essa aplicabilidade ela já vem de imediato, então isso é bastante interessante. Adalci, falando um pouquinho de perspectivas futuras, considerando o impacto nesse momento frente à pandemia, a necessidade de reinvenção que foi gigante, que foi enorme de muitas empresas. No caso de vocês, como é que a pandemia afetou os trabalhos de vocês relacionado a toda a logística que teve que se reinventar? E segundo, qual que é o planejamento que vocês têm daqui para frente? O que a pandemia afetou e daqui para frente, o que vocês esperam para a LogPix? A pandemia acabou acelerando a produção do Aura, né? O que aconteceu? A gente já vinha produzindo ele ano passado, e aí quando veio a pandemia, a gente falou, nossa, mas aí tem uma oportunidade da gente vender o Aura para mapear contágio, né? Pessoa a pessoa.
porque eu consigo falar se a pessoa está 1 metro da outra, com precisão. E se alguém adoecer, eu consigo falar quais são as pessoas que ela teve contato para a empresa isolar antes de ter uma reação em cadeia de contaminação em massa. Então, a gente acelerou o Aura acabou ganhando uma celeridade dentro dos processos, a gente chegou a vender o produto, né, oferecer o produto para o mercado, fizemos vídeos, saímos em matéria de jornal, né, ao vivo, foi bem legal também, e deu notoriedade para a gente. Deu um medo, assim, né, quando você começa e vê aquela situação. Primeiro, o medo, o receio é, nossa senhora, meus contratos, o que vai acontecer? Esses clientes vão continuar, eles vão usar a cláusula de problema, né, de pandemia e sair e tal, mas não, graças a Deus ficaram, os clientes se mantêm, estão usando o produto, faz sentido para eles. E até facilitou, por exemplo, eu tenho cliente que virou para mim e falou, olha, hoje eu estou na minha casa e eu consigo ver tudo o que acontece na planta. Eu estou gerindo a minha planta aqui de casa. Eu vejo que horas que o caminhão entrou, que horas que ele saiu, aonde que ele está, qual caminhão está com problema, tudo do conforto da minha casa. Então, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando bem, eu estou com tudo acessível para mim, né? Todas as informações acessíveis, sim. Ou seja, vocês identificaram a nova maneira de utilizar o Aura, principalmente nesse momento de pandemia que existe a necessidade de controle, de saber quem são as pessoas, de saber identificar os contatos que ela teve, se ela ficou contaminada. Eu acho que algo que provavelmente não foi nem pensado anteriormente, né, usado nesse formato, mas é bom ver, né, que aparecem outras maneiras de identificar exatamente isso. Eu acho bacana, principalmente como a gente falou, a LogPix vocês fundaram ali em 2014, 2016 vocês já vinham recebendo prêmios, 17, 18, 19, 20, que eu tô vendo de 20 aqui, que é aquele FMG Lab 4.0, 2019 foi o top 10, né, dentro daquelas 100 startups, 2018 também, então você já vem recebendo prêmios e reconhecimentos há bastante tempo, o que dá claramente, né, uma afirmação frente ao público referente às soluções que vocês estão trazendo, que faz toda a diferença. O que esses prêmios têm representado para vocês, né, aí da empresa, né, uma vez que atesta a qualidade dos produtos e principalmente mostra o quão relevante é o serviço que vocês estão colocando no mercado? A gente, prêmio é sempre assim, é um reconhecimento, né, que você está no caminho certo. O nosso cliente, ele é indústria. Indústria, ela é muito cuidadosa, ela é muito zelosa, ela tem um zelo assim com tudo que ela faz, desde o produto que ela adquire, matéria-prima, porque ela está oferecendo isso para o cliente dela. Então, ela não contrata qualquer um. O público-alvo que a gente trabalha é um público-alvo que tem um cuidado muito grande com quem está colocando lá dentro, sabe? Seja fornecedor, seja matéria-prima, seja pessoas, funcionários. Então, esses reconhecimentos, esses prêmios, eles atuam de uma forma a dar uma segurança para o nosso cliente. Olha, eu não estou contratando qualquer um. Eu estou contratando uma empresa que está falando de um lugar de quem está trazendo uma novidade e que sabe fazer o que está oferecendo. Não, sou muito grata por todos os prêmios que a gente recebeu, por todos os eventos que a gente participou e que tivemos esse reconhecimento. Isso é muito importante para a gente. Estar aqui com você também é muito importante para a gente. É uma marca nova, muita gente não conhece ainda, né? E ter uma oportunidade de estar falando, estar apresentando, estar mostrando o que faz diferente, traz soluções diferentes para os problemas que as pessoas têm no dia a dia, é importante, pode salvar vidas, no caso. Perspectivas futuras, o que vocês esperam aí frente ao que está por vir 2021, 2022 e à frente, né, associado, principalmente depois que você falou que vocês estão logo mais uma nova rodada, dentro dessa nova rodada provavelmente vocês vão poder investir mais e trazer ainda mais à tona novas melhorias para os produtos e soluções para o mercado. O que vocês esperam aí para os próximos anos à frente associado à LogPix? Cara, o que toda startup espera, crescer e crescer. É só o que eu quero, é crescer, sabe? É levar os produtos nossos cada vez mais para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem uma tendência de ser lenta, né, em adquirir inovação. A gente demora um pouco mais que o resto do mundo, mas não precisa ser assim, né? A gente pode adquirir soluções que vão trazer um benefício para a gente de uma forma mais rápida. Só uma coisa que eu queria falar, que eu não quero deixar de falar com você. A gente apostou em UWB antes da Apple, sabe? Isso é muito legal. Eu acho isso muito legal. Não é jogar confete na gente mesmo, não, mas é porque a gente está no lugar certo, apostando na tecnologia certa. Isso é muito bom. Pessoal, nosso bate-papo de hoje, falamos aí com gestão de pátio e transporte, trazendo toda a experiência da LogPix, onde falamos aí um pouquinho sobre localização de alta precisão para a indústria e também para a logística. Adalci, minhas perguntas finais,
né? A gente falou inicialmente, né, quando eu fiz a sua apresentação, que você se formou em psicologia, fez curso de inteligência emocional, que é soft skill que para todos aí é bastante relevante no mercado hoje. Como é que essas experiências têm ajudado e agregado na sua carreira profissional, principalmente aí dentro de uma startup no qual você também precisa se reinventar para poder fazer com que ela cresça e os serviços, né, façam a diferença no mercado? Nossa, gente, como é que eu posso falar de uma psicóloga? As pessoas me perguntam, né? O que uma psicóloga está fazendo nesse lugar? Eu não sei. Eu sei dizer assim, que eu amo o que eu faço. Eu amo estar aqui, amo estar com o meu time, amo estar oferecendo coisas diferentes para as pessoas. Eu sempre gostei de trabalhar com coisas novas, com inovação, com tecnologia. Quando eu cheguei na UFMG, né, e falar um pouquinho da minha história em 2015, em 1995 que eu passei na Federal. Eu entrei, entrada de 94, 95. Eu cheguei na Federal e aí os professores ficavam no quarto andar. Eu lembro direitinho, eu fui atrás dos professores e falei, eu quero pesquisar inteligência artificial. Eu entrei para psicologia para pesquisar inteligência artificial. Saí batendo na porta dos professores, que eram os pesquisadores lá da UFMG. E aí eu lembro direitinho que uma professora, que até me apadrinhou depois, que é a Iris, ela virou e falou assim, minha filha, esse povo acabou de colocar um computador ali, eu não sei nem ligar, aquele negócio aqui é o quê? Inteligência é o quê? Artificial, não sei o que é isso não. O que você está querendo pesquisar? Aí eu fui entender que eu estava tão longe da realidade dos meus professores que eu não tinha muito o que fazer, sabe? Eu tinha que criar um caminho, não tinha caminho pronto não. E eu estou feliz de estar criando esse caminho e eu queria mais mulheres caminhando também nesse caminho, sabe? Hoje eu estou vendo um movimento de mulheres na logística, mulheres na TI, mulheres na mineração. Gente, esses espaços são para a gente também. Nós não somos melhores nem piores que os homens. Vamos lá, vamos fazer esse caminho. Nos cabe, sabe? Nos cabe. Com certeza. Mulheres, venham falar no Guia Cash aqui então, estejam sempre convidadas, né, para poder. Esse local também cabe muito de você estar vindo aqui, transmitir sua voz, suas habilidades profissionais, suas startups, suas empresas, mostrar claramente, né, o quão importante é ter as mulheres no mercado aí de trabalho fazendo a diferença e principalmente sendo reconhecidos pelo trabalho bem feito. Considerações finais dadas, a pergunta que eu costumo sempre finalizar os bate-papos, eu sempre costumo pedir para o pessoal, convidados, ele está sugerindo ali algum conteúdo que fez a diferença na carreira profissional, que pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um podcast, pode ser qualquer conteúdo que influenciou a sua carreira, você poderia estar indicando ali pra gente, né, para todos aqui que acompanham, né, inclusive eu já tive um monte de indicações aqui todos esses dias, frente a diversos livros, falando de liderança de produtos, né, livros de logística, e você, uma vez que você vem de um background um pouco diferente, tem uma soft skill muito desejada por todos, que é essa parte de inteligência emocional, né, que é algo que hoje em dia, inclusive, muito se fala, né, que as empresas hoje em dia elas estão contratando o profissional, né, pela inteligência emocional, pela soft skill, porque a parte técnica pode ser treinada, né, então é algo muito desejável para os profissionais de atualmente daqui para frente. No teu caso, você tem algum conteúdo, algum livro, algum podcast, algo que você acha que fez a diferença para você que você poderia estar indicando para a gente? Eu tenho muitos livros que fizeram a diferença para mim, eu sou uma pessoa que eu li muito na minha história. Então, assim, livros eu acho que tem que estar ter na cabeceira, mas você me pediu alguma coisa que mudou a minha vida, né? Eu vou falar com vocês que passar por um processo de coaching é algo que mudou minha vida. Tá? Eu não sou uma pessoa fácil, eu sou uma pessoa que tem suas dificuldades no trato, às vezes eu tenho um comportamento explosivo, estou mudando isso, graças a Deus tenho conseguido mudar, e foi o coaching que me despertou para o caminho, né? Não é o coaching que vai te transformar, mas o coaching vai te dar as ferramentas. Então, assim, estuda coaching, passa por um processo, leiam livros, tem muitos livros bons, eu até estava falando de um com os amigos recentemente, que é o de Zonas Azuis, né, que fala da longevidade, de como viver bem, ter uma vida feliz, de realizações e uma vida longeva, né, você viver muito, né, ter uma longevidade. Eu acho que é um livro bom para se ler, é um livro novo, é uma tendência, né, e fazer Zonas Azuis. Zonas Azuis. É o Dan Buckner. Eu achei bastante interessante que você falou de coaching, é porque inclusive há um tempo atrás eu falei com uma pessoa que ele estava fazendo o coaching reverso. O que é o coaching reverso? Ele estava tendo coaching com uma pessoa mais jovem, mais antenada nessa parte de tecnologia, inteligência, porque ele já estava num patamar bem alto e ele queria se antenar um pouco mais nesse contexto de tecnologia de pessoas mais jovens para ter uma visão diferenciada, diferente da que ele já tinha. Então tem muitos altos executivos que estão fazendo isso, estão pegando
pegando exatamente também essas pessoas antenadas no mercado para poder, né, estar mais preparado com essa visão de jovens, de gerações XYZ e assim por diante. Então tem os dois lados que tá chegando para ficar também. Acho que é bastante interessante pensar nisso. Quando você já tá mais velho, talvez ter um coach ali com uma pessoa mais jovem, ou também se preparar e o contrário, assim, sucessivamente, automaticamente ambos vão ser beneficiados desse processo para que você consiga se diferenciar e se preparar para ser um profissional melhor. Mais do que ser um profissional melhor, gente, ser uma pessoa melhor, sabe, Rhodes? Você viver melhor sua vida, ter uma história de realização, chegar no final dessa história e falar assim, eu fiz, sabe, eu entreguei, eu plantei minhas sementes para um mundo melhor. Eu acho que a gente tem que ter sempre em mente isso, que a gente está plantando sementes onde a gente passa, e que sejam flores e não espinhos. Para finalizar, essa foi minha última pergunta, né? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer, né, a sua participação, disponibilidade, compartilhar a sua história com os nossos ouvintes, com aqueles que acompanham o GuiaCast. Gostaria que você pudesse, para finalizar, deixar seus contatos e fazer para a gente as suas considerações finais. Tá, meu e-mail é adalcia@logpix.com. Estou disponível, estou atenta aqui, sempre estou no LinkedIn, podem me buscar, podem me chamar, respondo as pessoas que me procuram. E, nossa, estou feliz demais de estar podendo estar aqui com vocês, estar respondendo perguntas e me deixa à disposição, né? Meu LinkedIn, meu cartão de visita virtual, podem me procurar. Então o GuiaCast teve a honra de receber a Dalci Rigg, que é sócia proprietária na LogPix, onde falamos sobre o tema localização de alta precisão para a indústria e logística. Se você gostou desse episódio que gravamos ao vivo, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Eu sou o Rodilson Silva com a Dalci Rigg, que te envia um GuiaCast abraço. A todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau! Equalab.